Hoje eu estar aqui é um milagre, com meu coração cheio de alegria, por poder contribuir um pouco. Mas se você olhasse alguns tempos atrás, jamais eu poderia estar aqui. Eu nasci no estado do Paraná, numa cidade chamada Campo Largo, na verdade um pouco distante. Eu nasci em uma colônia polonesa. Meus antepassados vieram da Polônia em 1907, se instalaram ali. E eu então até os meus 5 anos de idade ainda não sabia falar português. Eu só falava polonês, o idioma. E o polonês tem uma cultura que ele leva ali, né, na ponta da risca, que todas as casas eles ensinam, e dentro das casas só falam o idioma polonês, a língua polonesa. Então, eu vou para a cidade grande, depois de nós sermos desapropriados daquele lugar que estávamos, e umas 40 famílias foram passadas para morar numa cidade grande, e eu vou para a escola sem poder falar português direito, e aquilo foi muito difícil para mim. Eu passei um período ali, e quando eu cheguei na 5ª série, eu falei para o meu pai assim: pai, eu prefiro fazer qualquer coisa do que estudar, eu não aguento mais ir lá, eu não consigo falar, e eles ficam me caçoando, eles tiram muito sarro de mim, e para mim não dá mais, eu desisto, eu não quero mais. E eu chorava, eu berrava porque eu não queria estudar. Não era porque eu não gostava de estudar, é porque para mim não dava, não tinha jeito, né? E daí foi decorrendo o tempo e tal, e eu vim para Rondônia, e chego aqui, conheço o Senhor Jesus Cristo. E daí eu comecei a participar de uma célula. E daí, um dia eu estou com o Irani. E o Irani fala para mim assim: se eu te pedir uma coisa, você faz? Eu falei: faço. Eu quero que você volte a estudar. Eu falei: mas Irani, você não tem noção, eu parei na 5ª série. E hoje eu tenho quase 40 anos. Aí ele falou assim: é isso mesmo, você pode continuar os teus estudos mesmo assim. E então eu entrei no ensino fundamental com 40 anos. Eu fiz ensino fundamental, eu fiz ensino médio, eu fiz faculdade, né? Eu passei no vestibular. Até quando eu fui no dia do vestibular, achei que não ia passar. Era uma sala só que ia abrir da administração. Tinha 167 calouros, né? Ali para pegar uma sala de 70, de 65. Eu falei: não vai dar. E tem muita gente nova, esperta, vão me engolir. No fim eu passei em 9º lugar, tudo por causa do Senhor, né? Não por causa da gente, mas quando a gente depende do Senhor, Ele faz por nós. E aí eu fiz a faculdade, eu me formei, né, em 2015. E depois de 2018 eu tive o privilégio de vir fazer aqui, sentar nessas cadeiras que vocês estão hoje. E eu me apaixonei pela teologia. Eu me apaixonei. E eu falei assim: eu quero mais. Estava falando com Jesus na hora que eu cheguei. Falei assim: a gente fica com isso no coração. E é maravilhoso. E aí eu fui chamado para dar aula. E eu estou aqui hoje, graças a Deus, muito feliz. Então, a nossa disciplina é... sim, deixa eu falar dos encontros. Nós vamos ter 5 encontros, né? Hoje é o primeiro, dia 4/6, daí dia 11/6. Nós temos também dia 18, 25 e dia 2 nós encerramos. Nossa matéria é sendo e fazendo discípulo. Eu queria que 2 pessoas, uma mais lá do fundo, lesse esse versículo para nós. E depois, uma mais daqui, lê bem em alta voz, para a gente meditar nesse versículo um pouquinho. Portanto, ide, fazei discípulo de toda criatura, aquele que crê com batizado será salvo, mas aquele que não crê já está
É o mesmo id, né? É o mesmo id. Vamos lá, mais um. Vamos, Mateus, estava ali na tela agora. É importante demais esse versículo, gente. Tem que estar no nome para todo mundo. Vai, então fala o que você sabe. Todas as nações. Gente, então vamos lá. Vou voltar mais uma vez. Olha, deixa eu falar para vocês. Esse versículo, nós não podemos deixar de decorar ele. Primeiro, que ele vai cair na prova. Segundo, que ele é muito importante, né? Ele é muito importante para nós. Quem é pai e mãe aqui? Pai, mãe, né? Amém, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma história com você nessa tarde, de um pai que iria se ausentar por um tempo. E você sabe que o filho vai ficar em casa, e você sabe que quando o filho fica em casa, existem muitas atividades do lar. Então, o pai vai se ausentar, o filho vai ficar. Tem que fazer o que em casa? Vamos lá, vamos lembrando aí. Lavar a louça, limpar a casa, fazer comida, cocô dos cachorros, lixo do banheiro, as calçadas. Oi? Em casa, as atividades de casa. Passar, lavar, cuidar do irmão pequeno, arrumar o quarto. Olha, tem tanta coisa, né, para fazer em casa. Então esse pai vai se ausentar por um tempo. E aí todas essas atividades, esse pai deixa esse comando para que a pessoa faça todas essas atividades do lar. Mas quando ele está saindo, quando ele está indo, ele vem para deixar uma última tarefa e fala assim: olha, essa é a mais importante. Essa eu não quero que vocês deixem de fazer. Essa é a que eu mais preciso que vocês façam. Aí o filho pergunta: qual? E o pai fala assim: não deixe de aguar as plantas. Você não pode esquecer de aguar as plantas. E esse pai se ausenta por um bom tempo. Depois ele volta. Aí quando ele vem, ele vê tudo arrumadinho. A casa está um brinco, a roupa está lavada, passada, não tem nenhum cocô de cachorro no chão, calçada limpinho, carro limpinho, tudo maravilhosamente bem, nos conformes. Mas quando ele vai nas plantas, esquecemos de aguar as plantas. O que aconteceu com as plantas? Morreram tudo. Às vezes, nós fazemos o mesmo. Sabe, eu não sei, às vezes você pode falar assim: eu tenho um ministério. Ela tem um ministério de dança, né? Você não tem? Quem tem ministério? Ministério de dança. Tem alguém aqui do louvor? Algum baterista, né? Algum guitarrista? Você pode ter qualquer trabalho, qualquer ministério na igreja, mas você precisa fazer discípulo. É o que ele nos ordenou, é o que ele nos mandou.
Quando Jesus falou esse versículo, você sabe que ele já estava ressuscitado. Ele tinha morrido por mim e por você. E ele vem pedir uma última coisa. Ele vem pedir uma última coisa. Ele vem pedir assim: olha, ide, fazei discípulo a todas as criaturas, a todas as nações, batizando. Ele vem dar uma ordem para você, para mim. E ele espera que nós cumpramos com isso. Aí, quando você vai lá mais adiante um pouco, você vê que ele fala assim, ensinando tudo aquilo que eu ordenei. E ei, que eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Então, quando você vai fazer discípulo, você não vai fazer discípulo sozinho. O Senhor não vai te deixar sozinho fazendo discípulo. Ele vai estar com você. Ele não vai te abandonar. Por isso, seja qual for o teu ministério, você pode falar assim: não, eu tenho uma célula de criança, eu trabalho no ministério infantil, mas assim mesmo você precisa fazer discípulo. Sabe, depois que ele deixou essa última ordenança, ele foi assunto aos céus. E depois disso, ele não voltou mais na terra. Então olha o tanto que é. Você acha que isso é importante? É importante? Então, nós não podemos deixar de aguar o jardim. Não podemos deixar de aguar o jardim. Esse é todo o contexto. Se não fosse assim, não precisaria dessa disciplina. Não precisaria dessa disciplina. O objetivo da disciplina. Acho que eu vou ficar daqui. Quando a gente fala em objetivo, na verdade, é interessante que possa se encontrar um objetivo para todas as coisas. Para tudo existe um objetivo. Quando nós não encontramos, nós ficamos perdidos, né? Por exemplo, Jesus, qual é o objetivo de fazer teologia? Isso. Mais alguém? Qual é o objetivo de fazer a teologia? De fazer o curso? Por que você está fazendo o curso? Qual é o valor que tem para você? Amém. Amém, é isso mesmo. Então, como eu falei que para tudo, né, e para a nossa vida existe um objetivo, né? Objetivo do trabalho. Por exemplo, eu tenho o meu objetivo do meu trabalho. O meu trabalho é distribuição de hortifruti, frutas e verdura. Para que eu faço isso? Eu penso na saúde das pessoas, né? De elas se alimentarem bem e também de eu ganhar o meu dinheiro com o meu trabalho. Não é assim? Existe também um objetivo no lazer que eu coloquei aqui. O lazer, eu gosto de pescar. Eu e a Dora, nós gostamos demais de pescar. Então nós vamos pescar para quê? Para arejar a cabeça, para descansar, para ficar vendo a natureza, né? Mas é necessário que cada um tenha um período, um momento de lazer. Sabe, eu conversei esses tempos com uma pessoa e ela chegou a comentar comigo assim: faz 20 anos que eu não tiro férias. Aí, deixa eu falar para você. Ele tem mulher, filho, 20 anos sem tirar férias. Sem passear,
Só ali, a mesma rotina, 20 anos. Quem aguenta? Então, qual que é o objetivo de você tirar férias? Você vai levar sua esposa, sua família, você vai viajar, você entendeu? Você vai tomar sorvete, você vai comer pipoca, você vai aproveitar. Não é verdade? Sabe por quê? O tempo passa muito rápido. Então, se você não tiver um objetivo na sua vida, na tudo aquilo que você faz, se você não tiver um objetivo, o tempo vai passar e depois acabou. Depois não tem mais jeito. Então, tudo isso é necessário. Aqui fala-se, então, o objetivo, né, de nós fazermos a teologia é como nós falamos ali, para crescimento. Então, adquirir, né, é a segunda parte ali que fala sobre adquirir. Aqui nesse caso nós vamos adquirir o quê? Conhecimento. E o que significa adquirir? Vamos supor que eu tenho 5 imóveis, mas eu não tenho o sexto. Eu vou ter que adquirir o sexto. Então, adquirir significa conseguir uma coisa que ainda você não tem. E aqui nós vamos conseguir o quê? Um entendimento sobre o quê? Espera aí. Fazer discípulo. Então nós vamos adquirir conhecimento, entendimento sobre ser e fazer discípulo, conforme ele ordenou. Como nós vamos alcançar isso? Como nós vamos alcançar esse objetivo? Através do quê? Da ação do Espírito Santo. E também estudar sobre o assunto. Quem pode ler aí para nós? João 16, 7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então, através de quem? Quem que Jesus enviou para nós? Para quê? Para nos convencer, para nos ensinar, para nos ajudar. Então, eu costumo falar assim, olha, estudar como se tudo dependesse de você. E orar como se tudo dependesse do Espírito. Amém? Então aqui tem a definição, né? Discípulo, em latim. Aluno, aprendiz, seguidor, estudante. Aluno que aprende de forma prática com seu mestre, rabino. Os rabinos eram responsáveis por discutir a lei Torá, interpretar a lei e ensinar seus seguidores como guardar a lei de uma forma prática. Esse discipulado existe desde o princípio, desde o começo. Não foi aí do tempo de Jesus, foi muito antes de Jesus, né? Talmidim, no hebraico, também significa aprendiz do mestre. Ou seja, nós estamos sobre discipulado sempre.
Aqui eu peguei um livro, o Jefferson estava aqui. Aqui na página 12, esse livro aqui é O Discípulo. Ele é do Jefferson, aquele pregador que teve aqui esses tempos. E aí diz assim, no hebraico a palavra discípulo é talmidi, que significa estudante ou discípulo. No grego a palavra discípulo é mátetes, que significa discípulo, aprendiz, pupilo e aluno. Portanto, um discípulo é um aprendiz que está debaixo do ensino do mestre. Este ensina a doutrina com palavra, obras, exemplo de vida. Assim, um talmide é doutrinado para fazer, para falar e para ser como seu mestre. Na cultura de Israel, vemos que sempre existiu escola de discípulos. Moisés teve uma escola de discípulos. Nela estudaram Caleb e Josué e outros. Josué, seu discípulo, foi seu sucessor. Então isso é muito importante, que nós possamos treinar alguém, que nós possamos ensinar alguém, assim como Jesus nos ordenou, assim como Jesus nos pediu. E às vezes a gente vê por que os resultados, às vezes, do discipulado não são tão agradáveis. O erro está onde será? Onde está o erro de o resultado não ser positivo, muitas vezes, no discipulado? Nosso, falta de amor, né? A gente poderia colocar aí um monte de problemas que encontramos dentro de um discipulado, né? Mas Deus preparou esse tempo para nós, para nos ensinar, para estar conosco, para nos ajudar, para nós aprendermos com Jesus, para nós também podermos passar isso. Eu lembro que quando eu fui discipulado desde o começo, a minha primeira discipuladora foi a irmã Helena. Acho que ninguém lembra daqui, né? Muito. Lembra? Olha lá. A irmã Helena, né? Então a gente tinha muito problema no casamento. E ela chamava a gente, conversava com a gente, né? Depois foi o Pepinho. O Pepinho chegou aí na minha casa, ministrar a palavra para nós, não ter energia, ele acendeu uma vela. Podia muito bem falar, né? Não, eu vou embora. Sabe o que é isso? É o amor pelo discípulo. É falar que vale a pena. Sabe, se ele tivesse abandonado, eu não estaria aqui hoje. Sabe, se você está pensando em abandonar um discípulo que você está cuidando, ele pode não ter mais caminhada cristã, porque você deixou ele. Então é muito importante que nós não desanimamos, né, do nosso discípulo, porque foi Jesus que mandou que a gente pudesse fazer discípulo. Qual é a diferença de ser e fazer? Leiam lá para mim. Ser. Então, qual que seria a diferença? Então, ser. Como chama isso? Indicador? Passador? Isso é um passador. Isso que não é um chocolate, né? Não é um rodo de passar na casa. Presta a caneta aí. Essa caneta é uma régua? É uma caneta. Então, é o que realmente é a identidade dela.
é a essência, é a essência. Então, por isso que quando a gente dá identidade para as coisas, existe a palavra é. Isso é uma caneta. Isso é uma caneta. Por isso que a gente não pode falar para um filho assim: você é burro, você é um besta. Porque você está criando ali uma identidade sobre ele. Fazer. Fazer é... O que é fazer? Então, é uma ação, atitude. Eu faço, ele faz, nós fazemos. Então, é diferente de ser. Ser e fazer é diferente. Aí agora, sendo e fazendo. Está no verbo gerúndio. Endo, do sendo e endo, do fazendo, é algo que está em movimento, não está pronto ainda. Ele está em crescimento, em desenvolvimento. Então, abra aí para nós a Bíblia em Efésios 4, 12 e 13. Se a gente for ver o próximo slide, tem uma pergunta aqui. É possível fazer um discípulo sem ser? Por quê? É sério, né? Então, ovelha gera macaco? Gato mia? E cachorro mia? Quando o cachorro abre a boca, ele vai fazer o quê? Então, sem seguir a Jesus, sem eu ser discípulo, não tem como fazer discípulo. Vamos tentar fazer um teatrinho. Como que a gente vai ser discípulo para depois poder fazer, né? Vamos fazer um teatrinho? Vem cá, Dora. Então, a Dora vai estar representando Jesus aqui, né? Deixa eu deixar a Dora, né? Aí, vem cá você, Jéssica. A Dora vai indo, nós vamos atrás, né? Vem atrás de mim, ela vira. E se eu não sigo ela, já se perdeu tudo. E assim é todo mundo vem atrás. Então é impossível a gente fazer um discípulo sem ser discípulo. Então é necessário que essa essência do Senhor esteja em nós. Que esse amor de Deus esteja em nossas vidas, para que nós possamos transmitir isso, né? Então eu sigo a Jesus, em seguida eu anuncio às outras pessoas, e depois ajudo elas a fazer o mesmo. Então nós vamos ter que fazer isso, sempre seguindo Jesus, para que nós possamos ter o nosso alvo, para que nós possamos ajudar as outras pessoas. É como a Dora falou, né? Hoje você vê tanto relacionamento destruído, tantos casais se separando, né? E está faltando gente para discipular. Está faltando gente para fazer discípulo, para cuidar dessas pessoas, para resgatar as famílias. Eu preciso fazer discípulo, porque a seara é muito grande. É verdade. Então realmente não é fácil fazer discípulos. É muito difícil. Por isso que tem gente que não quer fazer discípulo. Não quer fazer discípulo. Aí sabe o que ela fala? Ela tem até facilidade em ganhar as pessoas. Mas daí ela traz e fala assim: irmão, cuida aí para mim. Cuida aí para mim. Eu não, né? Aí tem gente que resgata muito. Ganha muitas vidas para Jesus. Mas não cuida. E tenta deixar na mão dos outros. Porque realmente não é muito fácil fazer discípulo. É muito mais fácil eu participar lá do ministério de louvor. É muito mais fácil eu tocar violão, sabe? Eu tocar bateria.
eu cantar. Às vezes é muito mais fácil que fazer discípulo. Realmente fazer discípulo não é fácil. Os rabinos, como nós vimos ali, eles tinham uma facilidade muito grande. Apesar de ensinar não a verdade que nós conhecemos sobre Jesus, mas olha, eles treinavam as pessoas para fazer certinho. Deixa eu falar para você um dia, nós estávamos no aeroporto e eles, a lei judaica, a religião judaica, né? Ela bota um tapetinho lá no tal horário e lá ele vai se prostrar ali, né, perante o Deus que ele serve e ele não interessa quem está do lado, não interessa a hora, não interessa onde ele esteja, sabe? Os rabinos tinham uma arte de fazer discípulos. E às vezes a gente não consegue fazer discípulo, é muito difícil fazer discípulo. É muito difícil fazer discípulo, por isso que eu falei dos resultados. Então, por que é tão difícil fazer discípulo, né? Graças a Deus nós botamos a mão na massa, né? Mas é difícil, sabe por quê? Às vezes eu não vou fazer, eu não vou treinar o Jesus, porque aí o Jesus vai acabar me conhecendo e sabe que tem coisas que eu não tiro uma nota boa, tem coisas que eu não sou tão bom. E daí ele vai ver. E daí, como que eu vou fazer esse discípulo dele? Então, por isso é muito difícil. Por isso é muito difícil fazer discípulo. Porque você tem que realmente seguir Jesus, sem olhar para lado nenhum. Na verdade, quando fala assim que você precisa morrer, é a verdade. Você precisa morrer. Mas deixa eu falar para você, às vezes eu não tiro uma nota boa em alguma área da minha vida, e às vezes em outra área eu até tiro, e às vezes o meu discípulo não tira. Mas tem uma coisa que é muito importante nessa caminhada. Mesmo que você não tire uma nota muito boa, não desista. Não desista de fazer discípulo. Persevere, persevere. Ainda que você não tire uma nota boa, persevere. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Você lembra do hino? Você lembra do hino ali que nós ouvimos? Deus não está procurando ferramentas perfeitas. Nós não somos perfeitos, gente. Mas nós não podemos deixar fazer aquilo que o Pai ordenou. A última coisa que ele pediu quando foi-se embora. E ele prometeu que não nos deixaria só. Ele prometeu que estaria conosco. Então, quando eu vou fazer o discípulo, mesmo que eu não tire a nota boa, não vai depender tanto de mim. Deus conhece meu coração. Agora, se for por esse motivo, ninguém vai fazer discípulo. Porque não tem ninguém perfeito. Todo mundo carece da misericórdia do Senhor. Entra, Roberta. Olha aí, ó. Discípula do Senhor Jesus chegando. Nós caminhamos lado a lado. Então, queridos, mesmo que a gente não tire uma nota muito boa, mas vamos perseverar em fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. O Senhor nos ordenou. Não é se você puder fazer discípulo. É ide. Ele está mandando. Ele está mandando. De quem é o discípulo? De quem é o discípulo? Mais uma vez? De Jesus. Não, meu. Eu estava olhando esses dias, né? Se ele for teu, ele vai parecer com você, né? Aí eu estava olhando esses dias a respeito, assim, não falando sobre religião, mas analisando, né? O Edir Macedo, né, ele prega, ele tem um probleminha no dedo dele, né? Ele tem um dedo que é reto, né?
Aí, interessante, vai os outros discípulos dele lá, ele fica do mesmo jeitinho lá, sabe? Mesmo jeitinho. Então, por quê? Se o discípulo é seu, ele vai parecer com você. Se o discípulo é meu, ele vai parecer comigo. Ele vai fazer tudo que eu faço. Mas se o discípulo for de Jesus, ele vai parecer com quem? Com Jesus. É interessante, sabe? Que as pessoas na igreja existe, né? Assim, variedades de dons. Por que tem variedade de dons na igreja? Porque os discípulos se parecem com Jesus. A multiforme sabedoria vai se expandindo. Por quê? Pelos dons. Porque a pessoa não fica parecendo com quem está discipulando, mas fica parecendo com Jesus. E vai querer imitar quem? Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, por isso que quando você discipula uma pessoa e ensina ela a ser parecida com Jesus, você também não precisa querer controlar ela. Você não precisa querer fazer dela ali, sabe? Tem gente que pega o discípulo e tipo guarda ele numa caixinha. Você faz dele ali um santinho, sabe? E Deus o livre se o teu discípulo for se envolver com outro discipulador. Aquele é meu discípulo. Eu não quero que ele vá lá na célula do fulano. Eu não quero que ele vá jogar bola. Porque o medo de perder. E quando você ensina o discípulo a seguir Jesus, você não precisa ter medo de nada. Eu sempre falo que eu nasci no corpo de Cristo e nunca troquei de lugar. Um filho não tem desejo de sair da casa do pai. Um filho não vai querer sair fora. Então você não precisa se preocupar com nada. O Senhor está cuidando de tudo. E você é discípulo de quem? De Jesus. Você está fazendo o quê? Ou fará? Discípulo para quem? Para Jesus. Não esqueça disso. Nunca esqueça disso. Não queira pegar o seu discípulo, colocar ele aqui a tiracolo seu e fazer com que ele seja comandado por você, que você, certo? Quando você tiver que instruir ele, o Senhor vai dar toda a direção com muito amor. Você vai trabalhar de maneira sobrenatural, uma obra do Espírito Santo, Deus envolvendo, Deus trabalhando. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Né? Ah, mas se você roubar um discípulo de um religioso, ele vai querer briga com você na hora. Vai querer brigar com você. A origem, né? Quem acha que a origem do discipulado é no Antigo Testamento ou é no Novo? Quem acha que é no Antigo? Erga a mão. Quem acha que é no Novo? Não, mas peraí. Não. Vamos lá. Tá lá, né? A origem do discipulado. Novo ou Antigo Testamento? Vamos lá. Quem acha que é o Novo Testamento? Erga a mão. Antigo Testamento. Antigo Testamento. Eu vou precisar de passar um vídeo aí agora. Tem como? Então, processo de discipulado, às vezes a gente pega um discípulo e quer que ele se torne já
capaz de todas as coisas com pouco tempo. Eu lembro que alguns anos atrás eu tive um discípulo, né? Tem ainda, hoje ele não mora mais aqui no nosso estado, ele está morando em outro estado, mas esse discípulo, ele caminhou comigo muito tempo, assim, muito tempo não, mas eu não fiz esse processo porque eu também não sabia. É por isso que a gente tem que aprender, adquirir entendimento para poder trabalhar, para poder fazer um discípulo. E você vê que a origem do discipulado é de muito tempo. Moisés, primeiro livro da Bíblia, né? Lá do comecinho. Então, eu tive esse discípulo que passou pelo meu discipulado, né, do Senhor Jesus, mas que a gente acompanhou. E eu lembro que eu não estava conseguindo alcançar os objetivos. Eu não conseguia. E ele pisava na bola direto. Aí, na época, eu cheguei para o meu discipulador e falei assim: não dá mais. Não aguento mais. Vou abandonar. Olha, daí eu falei assim: se ele fizer mais uma vez, mais uma caca dessa, chega. Eu vou abandonar. Aí, o meu discipulador, com muito carinho, com muito amor, me abraçou e falou assim: imagine se Deus falasse assim com você: mais uma dessa eu vou te abandonar. E aí? E aí? Oh, meu Deus, né? Então, todo o processo do discipulado, todo o processo é uma caminhada, certo? É uma caminhada, por isso que você tem que ter paciência. Você tem que ter muita unção de Deus. Você tem que ter preparo. Você tem que ter preparo, senão você não forma um discípulo. Senão você não forma um discípulo. Você vai formar o quê? Um mero ouvinte ali, mas ele não vai desenvolver. E o que nós queremos é que desenvolva. Nós queremos que os nossos discípulos, nossos, né, de Jesus, não tem nada de nós, mas que eles vão além. Josué. Moisés não entrou na terra prometida. Josué entrou. Vai ver se Moisés reclamou de Josué alguma vez. Vai ver se Moisés reclamou que Josué estava lá esperando ele. Josué, cara, ficava lá atrás de Moisés, tudo para saber como é que estava acontecendo, como é que... Ficou gravado na história. Tem um legado. Tem um legado. Então, o aspecto do discipulado. Eu gostaria que lêssemos esse aspecto do discipulado. Abre em 1 Reis 19, 15 a 19, e a outra já abre em 2. Aqui fala sobre Elias e Eliseu. É isso. Então, queridos, aqui, o que nós vemos? O chamado, ele é o quê? Espiritual. É uma obra do Espírito, gerada pelo Espírito. Você viu o que Deus falou? Vá lá e unja. E daí chegou no nome de Eliseu. Quer dizer, não era Elias que tinha escolhido Eliseu. E sim, Deus tinha preparado Eliseu para Elias. Isso quer dizer que nosso discipulado também é espiritual. Eu não decido em discipular o Silvio. E o Silvio também não decide me escolher eu como seu discipulador. Mas é algo espiritual. Por isso que a gente tem que estar atento aos aspectos. Sabe, tem igreja
Tem igreja que chega assim, eu participei de uma lá no Paraná, e daí eu cheguei nela, né? E daí eu cheguei, nós chegamos lá, nos apresentamos, né? E falamos assim, olha, nós somos líderes de casal, nós estamos querendo ser discipulados, né? Ah, mas apareciam uns 10 lá, porque era líder de casal, então todo mundo queria. Você entendeu? Todo mundo queria discipular. Mas não é bem assim, gente. Não é bem assim. Esse discipulado, para ele ser gerado, ele tem que ser algo espiritual. Não é pela nossa vontade, mas é pela vontade de Deus. Não é nós que escolhemos o nosso discípulo. Você vai ter uma conexão com ele, algo, obra do Espírito Santo, e você vai sentir isso. Por isso, gente, que pode ser que um médico venha a ser discipulado por um pedreiro. Sabe por quê? Porque a autoridade espiritual é diferente. O médico é mais inteligente que o pedreiro? É. Sabe muito mais coisas, estudou muito mais. Mas na autoridade espiritual, a autoridade vai estar sobre o pedreiro. Por quê? Porque é algo espiritual. E nós temos que nos atentar a isso, certo? Nós temos que nos atentar a isso. Aspecto do discipulado. Bom, aspecto do discipulado envolve algumas coisas. Primeiramente, o deixar. Olha, Jesus já nos ensina isso desde bem antes, né? Ele fala assim, aquele que não deixar seu pai, sua mãe, por amor de mim. Então veja bem, o que você vai ter que deixar para que a obra se conclua no discipulado? A Dora falou que nós trabalhamos com casais e às vezes 2h da manhã, 11h da noite, cansou de o nosso telefone tocar. Socorro, socorro, nós estamos brigando e vocês têm que socorrer, vocês têm que vir ajudar. E a gente vai, sabe? Deixar. Hoje você poderia estar dormindo lá na sua casa, descansando, é sábado. Você decidiu estar aqui, fazendo o curso. Você deixou algo, certo? Então, esse deixar é algo que é inclusivo na parte do discipulado, porque se você não deixar algo para fazer isso, você não vai conseguir fazer. Então isso é necessário. Ali também fala sobre humildade e servidão. Né? Humildade e servidão. Olha, Eliseu deixou ali, né, um legado para nós, um ensinamento muito forte. Né? Eliseu, após um único pedido, deixou tudo para seguir e servir humildemente a Elias, o que significa que, por consequência, estava servindo a Deus. Quem sabe o que Elias fez para não desistir de seguir Elias? Eliseu fez para não desistir de seguir Elias. Quem sabe o que Eliseu fazia? Estava fazendo o que a hora que foi chamado? Arando terra. Não era isso que ele estava fazendo? Eliseu estava arando terra. Aí quando Elias chamou Eliseu, Eliseu foi lá, pegou o arado, a grade, quebrou tudo, fez um fogo, matou os bois, comeu e falou assim, aqui eu não volto mais, agora eu vou servir o meu Senhor, eu vou servir o meu Senhor. E nós vamos estudar mais para frente sobre Eliseu. Mas a humildade, sabe? A humildade. Você discipular uma pessoa
que às vezes não quer contribuir ali, você tem que ser humilde para que você possa alcançar o teu objetivo no discipulado. Então, tem pessoas que você chama uma vez, ela vai. No caso de Eliseu, Elias só jogou a capa, Eliseu já saiu correndo atrás. Mas você vai ter que ser humilde, porque tem vezes que não vai ser assim. E você não pode desistir. Porque se você desistir, você não vai ter resultado. Então, eu fiz uma provinha pequenininha, vou entregar para vocês. Vou entregar uma prova. Eu esqueci de falar sobre a avaliação. É verdade. Eu faço assim, depois fica tranquilo. Cada aula eu vou ter uma atividade. Tranquila. Cada aula vai ter uma atividade, a Dora já vai distribuir. Eu vou falando aqui enquanto isso. Nós vamos ter 5 encontros, 10 aulas, e cada aula vai ter uma atividade. Depois fica mais fácil. Eu vou corrigindo, entrego para vocês no final. Sabe? Não se preocupe de você não atingir a nota máxima. Fique tranquilo, você só não pode faltar. Aqui você só reprova por falta. Comigo você vai só reprovar se você não faltar. Aí a semana que vem nós damos uma pequena revisada na matéria e começamos desse que nós paramos hoje, do aspecto, tá bom? Nós vamos começar do aspecto do discipulado e vamos ter mais uma atividade no final da outra aula. Então, vocês respondam aí. Eu acredito que com menos de 10 minutos vocês conseguem responder. E aí a gente vai encerrar daqui a pouquinho, quando vocês terminarem.